E atenção, você que está chegando aqui na CNN Brasil, agora a gente tem uma entrevista importante. Falamos há pouco sobre as investigações sobre a compra da vacina Covaxin pelo governo federal, Ministério da Saúde. A gente vai conversar agora com o deputado Luiz Miranda, que foi convidado para participar da CPI na próxima sexta-feira. Ele e o irmão, que é servidor do Ministério da Saúde, vão ser ouvidos pelos parlamentares. Deputado Luiz Miranda, muito obrigado por atender ao nosso convite aqui na CNN. E já gostaria de perguntar ao senhor o que o senhor sabe sobre o que aconteceu na compra da Covaxin. Houve irregularidades? Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos que acompanham, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje não tem mais marco temporal, isso vai ficar gravado, então cumprimento a todos que estão assistindo a CNN. É importante colocar que, na verdade, nós só entramos nesse tema agora de forma pública porque vazaram um áudio onde meu irmão, que é o servidor do Ministério da Saúde, deu em um processo sigiloso ao MPF sobre um tema que, na verdade, não é nem sobre a Covaxin. É um tema já de 2017, é uma investigação que está em curso. E como da forma que colocou, fica parecendo que ele está fazendo uma denúncia, né, sobre o caso. Mas não, ele foi questionado e foi respondendo as perguntas, né, para o órgão, para o MPF. Essas perguntas que foram respondidas criou um ambiente onde a CPI queria convocá-lo. Então, eu me manifestei e tive que, de fato, colocar o que aconteceu de verdade, porque desde então, desde 2020, o Luiz Ricardo Miranda vem sofrendo pressões dentro do Ministério para tomar alguns posicionamentos que, no entendimento dele, que é muito técnico, ele é concursado desde 2011, já ocupava o cargo muito antes de eu ser político, então, quer dizer, não tem interferência nenhuma minha, né? Ele é meritocrata, ele conquistou com os méritos dele, pela competência dele, a excelência na competência dele. Como ele gosta de brincar, eu sou pobre, rapaz, no Ministério trabalha com bilhões, né? Ele é um cara seríssimo e ele vinha recebendo pressões e chegou a ser exonerado do cargo por não aceitar determinadas ações do ano passado. E eu busquei o ministro e questionei o ministro para que ele me apresentasse qual foi a falha dele, para exonerá-lo. E o ministro chamou o chefe dele e realmente não tinha nenhum erro por parte do Ricardo, Luiz Miranda, né, que a gente chama, Luiz Ricardo Fernandes Miranda, e que pudesse ter tido aquela exoneração. Naquele momento, o ministro se sente constrangido, eu falo que vou levar isso à imprensa, vou levar a todos, porque o papel dele é defender o Ministério da Saúde, é defender os impostos pagos pela população, é defender aquilo que ele acredita ser correto. E naquele momento que ele estava defendendo, ser exonerado seria o mesmo que o Ministério dizer que compactuava com atos ilícitos, atos errados, no mínimo suspeitos. E, obviamente, o ministro entendeu isso e cancelou, suspendeu a exoneração dele do cargo. Seguiu no cargo. Em 2021, o caso se repete, uma pressão inacreditável, onde chegou ao cúmulo de, tendo um contrato assinado para importação da vacina Covaxin, contrato esse em nome da empresa A, com o interveniente B, chega um invoice para que ele acatasse a importação em nome de uma empresa C, que nem contratado estava, com discrepâncias, né? Óbvio, discrepâncias claras em comparado com o contrato assinado, além do nome não ser o mesmo na invoice. O que é uma invoice? É a nota fiscal. Chegou a nota fiscal para que o Ministério pagasse. No contrato afirmava que o pagamento seria após o recebimento das vacinas. No documento de invoice, na nota fiscal, tinha informação que o pagamento era adiantado. No contrato afirmava que o número seria de X milhões. Na invoice tinha lá que eles estariam comprando agora 300 mil doses a 45 milhões de reais a serem, 45 milhões de dólares a serem pagos naquele momento. O valor era diferente. Meu irmão falou assim, não vou assinar isso, né? O valor da dose era diferente também? Não, na verdade, o valor da quantidade que ia ser entregue, ele falou que não queria assinar. O que ele faz? Quando ele vê que ele recebe uma ligação do Coronel Pires, uma ligação não, uma mensagem, eu tenho uma cópia, eu tenho um print da mensagem, onde ele recebe isso numa noite, de uma sexta-feira, às 11 horas da noite, dizendo que ele está com a empresa pressionando para que isso seja efetuado o quanto antes. É o cúmulo do absurdo, o Estado, a União, né, o Ministério da Saúde está trabalhando para uma empresa X, Y, Z, seja ela quem for. Nós trabalhamos para o povo brasileiro, para vacinar a população. E óbvio, né, quando ele me traz isso, eu falo assim, Ricardo, dorme, amanhã de manhã nós vamos no presidente Bolsonaro, porque pelo visto a gente não sabe mais em quem podemos confiar. Né? Se o caso já está no Ministério Público,
se já tem investigações, provavelmente, da Polícia Federal sobre casos semelhantes. Se a empresa essa, o grupo econômico, é o mesmo que vendeu medicamentos para o Ministério da Saúde, recebeu e não entregou, que era o que se escutava naquele momento. Todas as informações que eu estou colocando aqui é o que eu escutei. Né? A gente nunca pode precisar, porque as investigações irão comprovar tudo isso. Se tudo isso for verdade, vamos levar logo direto ao presidente, que é o chefe maior do executivo, e acabamos com isso. No sábado, eu entro em contato com o adjunto do presidente, envio para ele todas as mensagens daquilo que estava acontecendo. Ele me liga perguntando para mim se realmente eu queria encontrar com o presidente naquele dia. Ele marca às 16h30 na casa do presidente, no Alvorada, e eu vou com o meu irmão, minha esposa até me acompanhou, cumprimentou o presidente, ficou na antessala esperando. O presidente nos leva à biblioteca e ali nós entregamos para ele não só as reportagens de casos que essa empresa estaria sendo investigada, mas também a cópia do contrato, a invoice, a comparação dos erros gravíssimos, né, o ato gravíssimo que estaria ali ocorrendo com dinheiro público. E o presidente, naquele momento, faz alguns questionamentos para o meu irmão. Meu irmão informa para ele de forma técnica, baseado no seu conhecimento como servidor do Ministério da Saúde. O presidente demonstra que se convenceu que aquilo existiam indícios de irregularidades e nos informa que iria encaminhar para o DG da Polícia Federal todas as informações para que ele tomasse as devidas providências. Então, o presidente da República passa a ter conhecimento disso e nós tivemos problemas sucessivos, porque na segunda-feira a gente entra em contato para saber o que tinha ocorrido, né? Não obtive respostas, mando para ele um áudio que o meu irmão me encaminha, que é a invoice, né? Queriam que pagasse essa invoice totalmente desconforme. Uma empresa não pagaria. Você faz um contrato com a empresa A, você vai pagar por um terceiro, por uma empresa B que não está contratada? Ninguém vai fazer isso. O setor privado não faria isso. Imagina um órgão público, né? O Ministério da Saúde. E aí eu não escuto a resposta. Na terça-feira eu até questiono, né, o adjunto dele se o presidente tinha ficado chateado comigo com alguma coisa. Minha plataforma é segurança pública. Quem me conhece sabe que eu defendo os policiais, eu acredito muito nisso. E defendo o combate à corrupção. Então, se a minha plataforma é defesa do combate à corrupção e eu levo para a pessoa que foi eleito na mesma plataforma que a minha, eu não tinha motivo para o presidente não ter gostado da informação. Estou protegendo o nosso país. E aí ele me questionou, não, jamais, deputado. O presidente só está atarefado com muitas coisas, mas eu vou comunicá-lo novamente para que ele dê provimento. Porque qual foi minha pergunta para o responsável? Eu até leio aqui para ficar na íntegra, porque eu tenho ela aqui devidamente registrada. O senhor pode mostrar essas mensagens depois para a gente, deputado? E até já entreguei para a assessoria, só peço que respeite a pessoa com quem falou comigo, não coloco o nome exposto por uma questão de preservá-lo, né? Claro. Mas a informação está ali, apenas para compactuar com a veracidade. Foi entregue aqui para a CNN. Apenas no final eu falei assim, bom dia, irmão. O PR, né, o presidente da República, está chateado comigo? Algo que eu fiz? Você denunciar a corrupção, né? Algo que eu fiz? Né? Só precisamos saber o que fazer com a situação como essa. E ele me responde, né? Ainda bem me respondeu, porque na segunda-feira não tinha me respondido. Ele me responde, bom dia, negativo, deputado. São muitas demandas, vou relembrá-lo. Falei, obrigado, irmão, você sabe que a vontade é de ajudar. Estamos juntos. Isso na terça-feira já, no dia 23, porque eu fui ao presidente no dia 20 de março. No dia 24, eu encaminho para ele uma informação extremamente complicada. Além de tudo, as vacinas estavam no documento que foi encaminhado, né, ao meu irmão, em prazo de vencimento. Venceriam entre abril e maio. Quer dizer, a importação, a distribuição e a vacinação da população seria praticamente impossível. Teria que fazer uma mágica. Então, além de tudo, nós teríamos um problema mais grave. E eu mando uma mensagem na quarta-feira, ó. Os caras estão mandando vacinas que vencem em abril e maio. Dou uma risada, falei, que rolo. Né? E não tive mais resposta sobre o caso, não sei dizer qual foi dado o provimento. Não tive mais contato. Eu até procurei recentemente o presidente no Palácio, né, num evento que eu fui convidado, e falei para ele, presidente, preciso falar com o senhor. E ele mandou entrar em contato com o chefe de gabinete dele, falo que é urgente, mas nunca mais consegui falar com o presidente, nem sobre o assunto, nem com ninguém dele sobre o tema. Então eu só estou aqui hoje porque estouraram o áudio do meu irmão no MPF. Mas até hoje ainda estou buscando saber do presidente qual foi o provimento, né? Qual foi a providência que foi dada sobre o caso. Até porque, se me permitirem, o áudio do meu irmão, quando ele manda a invoice, ele é muito grave. Né? A gente tem aqui
se vocês puderem escutar. Eu posso colocar? Pode. Pode, por favor. Fala, mãe. Então, recebi a invoice da empresa para trazer essas vacinas, né? Lá daquele contrato. Primeiro detalhe. No contrato, tem duas empresas que assinaram o contrato. Uma que é lá fora, no exterior, e outra que é uma representante legal dela, uma distribuidora aqui no Brasil. A invoice que eles mandaram não é de nenhuma dessas duas. É outra empresa diferente. Outro detalhe é que eles falam que o pagamento é 100% antecipado. Eu marquei assim, até circulei aí pra você ver. 100% antecipado o pagamento. Outro detalhe é que o Incoterm, que é o acordo internacional entre o importador e quem está comprando, é FCA. E FCA, quem paga frete e seguro, é o importador. Então, pensa num prejuízo que vai ser. Outro detalhe é que no contrato fala que são 4 milhões de doses a primeira entrega. Só que na invoice já não é 4 milhões. É um quantitativo bem menor. Deputado, o que disse o presidente Jair Bolsonaro nesse encontro que o senhor teve com ele, segundo o senhor, no dia 20 de março, no Palácio da Alvorada? Eu consultei da agenda do presidente, esse encontro não está na agenda, foi fora da agenda, então, possivelmente, como o senhor disse. O que disse o presidente Jair Bolsonaro ao ser confrontado com esses dados apresentados pelo senhor? Na estrutura de combate à corrupção e nessa política que nós vivemos nesse momento, ele é a pessoa com quem eu mais confio. Né? Eu acho que é a plataforma que foi montada do presidente, me dá o conforto de procurá-lo e escutar exatamente o que ele falou para mim. Vou dar provimento imediatamente, vou encaminhar para o DG da Polícia Federal para que ele investigue a situação. O que me deixa desconfortável é que a gente não sabe se de fato fizeram ou não. E o pior, colocar meu irmão nessa situação como se ele fosse o algoz dos problemas do Ministério da Saúde. Ao contrário, o Ministério da Saúde tem vários problemas graves, não é a primeira vez. Por outras 2 vezes eu entreguei dossiês ao Palácio do Planalto, nas mãos do Onyx Lorenzoni, né, em casos diferentes, casos separados. E a gente tem essa dificuldade de receber o feedback. Eu mantenho minha confiança de que os provimentos foram, né, dados, né, as providências corretas foram dadas. Mas eu não consigo te precisar o que aconteceu depois da reunião com o presidente da República, porque não me informaram. Nem chamaram meu irmão, a gente não deu nenhum tipo de depoimento. A primeira vez que nós vamos falar sobre o caso é agora na CPI, na sexta-feira. Isso contrariado, porque estouraram, né, esse áudio de depoimento do meu irmão, que foi dado num processo que deveria ser sigiloso. Agora, deputado, o senhor, depois que fez esse aviso ao presidente Jair Bolsonaro, o seu irmão ainda estava no cargo no Ministério da Saúde, ele sofreu mais pressão, ou o que aconteceu de fato com ele depois que o senhor alertou o presidente Jair Bolsonaro? E mais uma questão, esses indícios que foram apresentados, existem provas e essas provas podem comprometer o governo federal até que ponto? Olha, eu acho assim que, como comprometeu o governo federal, se os funcionários são todos do governo federal, do executivo, é complicado, essa expressão é muito ampla, né? Lógico que vai comprometer pessoas do órgão, né? Pessoas, chefes dele que estavam pressionando. Eu não vejo a mínima possibilidade de uma pessoa, mesmo sendo um coronel, como foi o caso, né, sendo uma pessoa do alto escalão, ele ignorar o fato de que a invoice, o nome dela, o nome da nota fiscal é diferente do contrato, ele mandar pagar. Isso aí é absurdo. Ou pior, o vamos mais coronel longe. É o ex-ministro Pazuello, é isso? Não, o Pazuello, nesse momento, eu não comunico mais a ele, naquele momento eu comunico para ele no domingo, porque no domingo eu fui... Bom, nós somos os engajados, nós somos os anônimos. Você conhece os anônimos que estão ajudando o Brasil todos os dias e não são reconhecidos? É o caso do meu irmão e do Luiz Miranda. No domingo seguinte, no dia 21, eu embarco com o Pazuello para buscar vacinas em São Paulo. E dentro da aeronave eu falo para ele, fiz uma denúncia gravíssima para o presidente. É importante que você me ajude, porque é dentro do seu ministério. E o Pazuello desabafa que ele estava sendo exatamente exprimido por causa de alguns problemas que ele tinha certeza que seria até exonerado. Mas ele não conseguiu
lidar com esse tipo de situação. Deputado, a CNN revelou ontem aqui com o Núcleo de Investigação e âncora Caio Junqueira de um contrato, um aditivo que houve também relacionado ao grupo da Precisa, essa empresa que intermediou a compra da Covaxin, quanto à compra de preservativos. O senhor tem conhecimento também desse aditivo, dobrando o valor do contrato, dias antes, após a aquisição da Covaxin? Temos. Tudo passa pelo mesmo departamento que o meu irmão se encontra. Ele denuncia e nada acontece. Ele reclama para os chefes e nada acontece. Isso também foi denunciado? Você tem noção? O coronel que a gente está falando, por exemplo, foi o coronel Pires, que ligou para ele pedindo celeridade em algo que está irregular. Como dar celeridade em algo que está irregular? Pior, a vacina, eu acho que é a única que tem intermediário. O Brasil, a nação brasileira, não precisa de intermediário. Eu compro direto de qualquer fábrica no Brasil, no mundo. Não tem intermediário, já chama a atenção. No caso dessa vacina, que esse intermediário é a mesma empresa ao qual você está citando, é o mesmo grupo econômico também que já vendeu para o Brasil e não entregou. São graves as situações, são visíveis as situações de desconforto, eu acho, para poder manter essa relação comercial. Agora nós vamos mais longe, né? Como colocado. Não adianta só saber, nada acontece. Deputado... Você não tem nenhuma efetividade para coibir esse tipo de situação. Que eu não posso afirmar que tem corrupção, mas os indícios e as irregularidades, elas existem. Então, no momento que existe irregularidade num tema tão sensível quanto vacinar a população, quanto o dinheiro da saúde, no momento onde tantas vidas estão sendo perdidas, a providência tem que ser imediata. Na dúvida, você tem que rescindir o contrato, você não pode tocar para frente. E o que a gente sabe é que nada disso foi feito até agora. Deputado, em algum momento seu irmão soube por que estava acontecendo essa pressão? Claro que não diretamente, mas de alguma forma ele soube por que havia essa celeridade, essa pressa, e mesmo em relação ao sobrepreço que foi cobrado do medicamento, da vacina no caso, ele soube por que teria essa pressão? Eu acho que essas informações a gente precisa dar na CPI, porque elas são ainda, como a gente costuma dizer, né, elas são tão graves. Eu não quero... Aqui eu só estou colocando o que já se tornou público, né? Em respeito à audiência, a todos que estão nos acompanhando, né? Eu estou informando que o que nós fizemos não foi com a intenção de prejudicar o país, pelo contrário. Nós levamos para a pessoa que nós confiamos como uma pessoa que é o número 1 no combate à corrupção, a bandeira dele é essa. Então nós não estamos aqui para prejudicar o governo, nós estamos aqui para ajudar o governo. O que meu irmão fez foi denunciar uma possibilidade de perda do dinheiro público. Eu não vou nem falar de desvio, porque se as vacinas chegassem vencidas, se o pagamento ocorresse por uma empresa que tem modus operantes passados de não entregar, quer dizer, nós poderíamos ter bilhões do povo brasileiro sendo perdidos. Nós fizemos o dever de casa, o compromisso que qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro deveria fazer. Tampouco não podemos nos abster que um funcionário do Ministério da Saúde, principalmente, e um deputado federal, que é o fiscal do executivo, tem que, por obrigação, fazer. Então, assim, é importante colocar que, por exemplo, mais além do que isso, como provas mais contundentes, incriminadoras, nós vamos entregar na CPI, então lhe peço desculpa. Não porque eu não queira informar a população, mas nós temos como comprovar categoricamente que a intenção ela era maléfica, ela não era positiva, ela tinha realmente indícios claros de corrupção. Mas quem vai informar isso, quem vai investigar isso, eu acho que deveria ser, obviamente, a polícia, caso o presidente tenha comunicado. Espero que já esteja, inclusive, em fase final isso, porque nunca mais me comunicaram. E se porventura não ocorreu, eu espero que a CPI, que tantos criticam o momento que a CPI vem passando, né, de polarização política, mas que ela seja efetiva contra os corruptos de verdade. Eu dei entrada num pedido de CPI também, logo no início da pandemia, em que nós não teríamos que caçar governos, mas sim caçar quem são as empresas que corrompem o sistema público. Porque muitas das vezes os corrompidos não fariam isso sem o apoio de empresas que estão dispostas a pagar. Então nós precisamos combater essa corrupção no Brasil. Então, só pedindo desculpa, porque tem informação que eu tenho até receio de colocar público sem ser numa situação como a CPI ou para a polícia ou mesmo para o Ministério Público. Deputado, a gente tem muita pergunta aqui para o senhor, inclusive Gustavo Uribe, nosso analista de política em Brasília, tem uma pergunta para o senhor agora também. Pode ir, Uribe. Tudo bem, deputado? Bom dia. Eu queria explorar um pouco melhor a conversa que o senhor teve com o ex-ministro Eduardo Pazuello. O senhor disse que ele se sentia exprimido. Ele deu detalhes de por que ele achava que seria demitido e se sentia exprimido? E um outro ponto,
Pazuello reconheceu que essas denúncias apresentadas pelo senhor eram graves e ele disse se já sabia delas ou se daria encaminhamento a elas? O que o Pazuello falou para mim é que ele foi literalmente expulso da sua cadeira com olho no olho, dedo na cara, dizendo assim, eu vou te tirar dessa cadeira. Porque por diversos momentos ele travou eventos como esse. Por quem? Infelizmente, eu me sinto desconfortável em falar aqui. Eu posso lhe afirmar que é verdade. E vejo no Pazuello, inclusive, uma pessoa que tentou proibir qualquer tipo de corrupção ou desvio dentro do Ministério da Saúde, mas a estrutura montada abaixo dele, infelizmente, o impediu de fazer o que era certo. Deputado, Isso ficou claro nas palavras dele, nos olhos cheios de lágrimas e na decepção. Mas ele já eu não tenho dúvidas de que naquele momento ele não foi verdadeiro comigo. Eu não vou entrar no mérito das decisões políticas. É importante a gente colocar aqui, nós estamos falando de combate à corrupção. Nós não estamos falando de decisões políticas. Se contratou vacina na hora certa, não contratou, se trabalhou por um possível negacionismo ou não. Eu não estou falando disso, estou falando do homem Pazuello, que quis lutar contra a corrupção e foi expulso do seu ministério. Deputado, o senhor falou então que o presidente Jair Bolsonaro ficou sabendo dos fatos, o ministro da Saúde à época, Eduardo Pazuello, também ficou sabendo dos fatos e que o senhor não sabe o que se deu depois disso. O seu irmão estava no cargo, ele sofreu mais pressão, ele foi exonerado, em qual momento, o que ele relatou? E só mais uma dúvida, em relação às provas, que você não pode se aprofundar, que vai entregar à CPI. As provas mostram que o caso é muito mais grave do que apontado até agora, só de pressão? É muito mais grave. As provas que nós possuímos demonstram claramente um desvio de conduta, intenção de cometer um ato ilícito. Essa seria a palavra correta. Porque pressionar, podemos tratar até como um caso administrativo um pouco fora dos conformes. Talvez um assédio moral ao servidor. Mas no momento que pressionar para que algo ilícito, que o servidor comunique aos seus chefes, que não vai assinar, porque para ele, segundo a opinião dele, como técnico, aquilo está em desconforme e dinheiro público, dinheiro do erário, será perdido, fica claro que a intenção ela é criminosa. Na minha opinião, mas quem tem que julgar isso são os responsáveis pelas investigações. Então, para minha opinião, é muito claro. O meu irmão, o que ele passou para mim na época era tão grave que a única pessoa que nós, naquele momento, acreditamos que poderíamos confiar era no presidente da República. E no domingo, dentro da aeronave, eu comunico ao ministro que ele procure o presidente e não me aprofundo no assunto com ele ali dentro, porque tinham outras pessoas, a aeronave muito pequena, mas que eu teria entregue para ele uma denúncia gravíssima e que ele deveria dar tratamento. E ele desabafa que não era a primeira vez que ele vinha lutando contra situações parecidas, mas que um grupo teria literalmente avisado a ele que dali ele não ficaria mais, exatamente por ele estar sendo uma pedra nesse tipo de desvio de conduta. Deputado, a gente está falando aqui principalmente da compra da Covaxin. Há indícios de irregularidades na contratação da compra de outras doses de vacinas? Quais? Pelo contrário, o que o meu irmão coloca de forma clara é que, pela primeira vez, no Ministério, desde que iniciou-se o assunto vacina, essa vacina específica teve um tratamento diferenciado. Foi essa vacina a única que ele recebeu pressão. Foi essa vacina a única que os seus chefes entraram em contato com ele para fazer o que ele faz em excelência. Ninguém precisa ligar para ele. Ele é um dos poucos na história desse departamento, do DELOG, que consegue resolver a carga ela ainda no ar. Qualquer delegado da Receita Federal que já trabalhou com o meu irmão, da Receita Federal, sabe quem é ele. Ele antecipa o caso, a vacina desce no aeroporto já resolvida, desembaraçada, porque o tempo é vida. E todo o Ministério sabe disso. Mas somente nesse caso da Covaxin, ele recebeu ligação de todos os seus superiores para que ele desse provimento a um documento impossível, segundo o entendimento dele. Deputado, a nossa analista de política, Basília Rodrigues, tem uma pergunta para o senhor. Basília, com você.
Oi, deputado, tudo bem? Muito boa tarde, obrigada pela entrevista. O que o senhor nos traz aí é um conjunto de informações muito sérias, né, que apontam para ações ou omissões por parte de funcionários públicos, servidores públicos. O senhor acredita que alguém prevaricou, então, nessa situação? Soube de algo errado, irregular e nada fez? E uma segunda pergunta que eu também tenho para o senhor é que ontem o senhor foi visto conversando com o relator da comissão, Renan Calheiros. Isso significa o quê? O senhor já entregou essas provas para a comissão? No que vocês avançaram até aqui? Bom, se tem alguém que não prevaricou, esse alguém se chama Luiz Ricardo Fernandes Miranda e Luiz Cláudio Fernandes Miranda. Ao saber de possível desvio de conduta, de omissões e responsabilidades para com o dinheiro público, nós levamos ao conhecimento daquela pessoa no qual nós temos a maior confiança, que é o presidente da República. Dali para frente, como nós não temos informações de quais foram os procedimentos dados pelo presidente, eu não posso aqui afirmar nada. E quanto a ter ido na CPI de forma aberta, não foi às portas fechadas, eu fui no plenário falar com o relator, com o presidente, apenas para esclarecer que o meu irmão não é o inimigo do país. Não é ele que tentou desviar dinheiro público. Não é ele que tentou comprar vacina que estaria chegando no Brasil já praticamente vencida. É o contrário. Ele é a pessoa que teve coragem, foi homem suficiente de encarar, teve, como um ditado popular, teve bolas suficientes de encarar algo que nesse país é seríssimo, que são as corrupções que ocorrem nesse país, sem afirmar que teria corrupção naquele momento. Mas ele teve coragem de denunciar, mostrar o seguinte: existem indícios, investiga-se. E ali eu deixei isso claro e mudaram de convocação para convidado. Ele é convidado, bem como eu sou convidado, porque não tem por que convocar alguém que em nenhum momento fez algo de errado. Pelo contrário, no final dessa história toda, se ficar comprovado de que o Ministério está contaminado, talvez por pessoas que já se arrastam ali dentro há muito tempo, e não tinha essa clareza que nós temos agora, ele é um herói, porque é o Ministério que tem o maior recurso público do nosso país. Todos os investimentos hoje estão voltados para a saúde, todos os olhos da nossa nação estão voltados para a saúde. Corrupção nesse momento, desvio de conduta, perder dinheiro público, é inaceitável. Então foi isso que eu fui tratar com o relator, com o presidente da comissão, com o vice-presidente, com todos, de que respeitassem a pessoa do meu irmão, porque não tinha nada que poderia colocá-lo como um inimigo da nação. Ao contrário, o que ele fez, e não em nenhum momento ele queria estar na CPI, foi tentar aclarar o que vinha ocorrendo no seu departamento, principalmente com pressão dos seus superiores. Deputado, o senhor disse que nem o senhor, nem o seu irmão prevaricaram. O presidente Jair Bolsonaro, ao ter essas informações repassadas pelo senhor, segundo o senhor mesmo disse aqui à CNN, o presidente Jair Bolsonaro prevaricou? Por quê? Se na hora ele falou para mim que estaria encaminhando para o DG da Polícia Federal. Entendo eu que ele passou para frente. Acho. Em que momento? Eu não tive feedback. O que eu estou dizendo é que eu não recebi o feedback, eu não recebi o retorno do que foi feito dali para frente. Mas por que o senhor buscou a CPI, então? Eu não busquei a CPI. Vazaram um áudio do meu irmão, sigiloso, de um depoimento que ele deu no dia 31 de março ao MPF. E a CPI queria convocar o meu irmão. Convocar por quê? Eu fui lá esclarecer, expliquei os casos. Todos compreenderam que, na verdade, ele foi uma pessoa extremamente correta e mudaram para convidado. E sabendo que foi eu que encaminhei a denúncia para frente junto com o meu irmão, foi eu que tomei as devidas providências, resolveram me convidar também. Fazer o quê, né? O senhor comunicou à Polícia Federal? Por mim, eu não queria estar na CPI, sendo bem sincero com você. Mas, é a vida. O senhor, como parlamentar, comunicou à Polícia Federal? Eu comuniquei o chefe maior do país. Eu preciso comunicar à Polícia Federal? Se o presidente que está encaminhando na hora para o DG da Polícia Federal, diretor-geral? Eu entendo sua pergunta. Poderia ser feito? Sim, já estava feito. Afinal de contas, meu irmão deu um depoimento num processo que já tramitava dentro do Ministério Público Federal, inclusive com investigação da Polícia Federal. Já existia ali dentro. Quando você procura o presidente, a intenção não é só denunciar. Afinal de contas, existia uma investigação de outro fato, mas que ficou aclarado que na Covaxin também tinha alguma coisa de errado. Tanto que no depoimento eles entram nesse assunto. O que eu fui comunicar ao presidente é que ele tem a caneta para falar assim, não
aceita esse contrato, como foi feito no passado em outras situações. Isso está errado. Suspenda-se. Mande-se investigar imediatamente. Enquanto não ficar esclarecido, não trabalhem mais com essa empresa. Nós procuramos o chefe do Estado maior, da União, do nosso país, porque ele tem a caneta para resolver da forma que ele entender, como fez em vários momentos. Só para ficar claro, nós não procuramos o presidente tentando ocultar algo. Pelo contrário, foi tentar dar celeridade em algo que era urgente. Deputado, em qual momento o senhor comunicou ao presidente Jair Bolsonaro e em qual momento também estava o processo do andamento da Covaxin dentro do Ministério da Saúde, em que o seu irmão, né, participava disso? Então, o processo começa em fevereiro ali, de março, tem um desconforto já, que meu irmão vinha acompanhando. É fevereiro para março. Quando se agrava na semana que antecede o dia 20 de março, que foi quando nós fomos ao presidente, a pressão começou a vir, assim, mensagens, eu tenho várias mensagens aqui, né, de todo mundo dentro do órgão acima dele. E aí ele me chama a atenção, fala assim, lembra aquele caso que eu comentei com você e tudo, que tem aditivos, que na empresa teve aditivos aumentando valores, medicamentos que não foram entregues? Pô, agora o caso é mais grave. Me mandaram um invoice para eu pagar e para eu importar em desconforme ao contrato de uma empresa que não foi contratada, por um produto que não é o mesmo que está no contrato. Quer dizer, todos os indícios de irregularidade estão visíveis ali e eu estou recebendo pressão dos meus superiores, eu não vou fazer. Me ajuda. Então, nesse momento que nós entendemos que as denúncias, mesmo existindo já ao Ministério Público, não eram suficientes para frear essas pessoas. E aí nós buscamos o presidente da República. Deputado, o ex-ministro Pazuello, o senhor sabe se ele conversou com o presidente Jair Bolsonaro sobre isso? Depois desse momento, dessa semana, é um momento que o Pazuello perde o cargo, né? Ele é exonerado e nós perdemos aí esse contato que, de fato, eu tinha um bom relacionamento com o Pazuello, um diálogo aberto, ligava no celular dele. O novo ministro, ainda não tive a oportunidade de estreitar esse relacionamento. Então, eu perdi um pouco dessa linha do que ocorre dentro do Ministério da Saúde falar com o ministro, né? Então, eu não posso lhe precisar se após eu dar informação, porque o Pazuello, pelo que nós sabemos, não se distanciou do governo, ele está trabalhando, continua trabalhando com o governo. Se ele debateu esse assunto, esclareceu com o presidente esse assunto para ajudar na elucidação de uma possível investigação sobre o caso. Eu não consigo lhe precisar porque eu não consegui mais manter contato com o ministro. Deputado, logo depois disso, então, o senhor acabou de dizer que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deixou o cargo. O senhor sabe se a Covaxin tem alguma ligação com essa saída, se foi determinante para a saída do ex-ministro Pazuello? Palavras do ministro. Ele foi expulso do ministério. Logo depois desse processo? Ou a gente não pode fazer essa associação? Não consigo fazer essa associação, mas a coincidência ela existe. Deixa eu fazer justiça aqui, o deputado. Essa entrevista, graças à nossa super repórter em Brasília, que acompanha de perto o Congresso Nacional, Bárbara Baião, que já voltou das férias com informação nova, participando aqui ativamente também da nossa entrevista. Bárbara Baião, bem-vinda e, por favor, questione o deputado. Obrigada, Daniel. Boa tarde, deputado. Muito obrigada por atender a CNN. Eu queria voltar nessa estrutura anterior ao ministro Eduardo Pazuello que o senhor falou. Dá para dizer que essa estrutura existia, por exemplo, num governo anterior ao presidente Jair Bolsonaro, já que o irmão do senhor chega também à esplanada dos ministérios antes do governo Bolsonaro? E ainda mais, houve na avaliação do senhor algum papel do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, que também já foi ministro da Saúde, nessas negociações? As informações que nós levamos para o ministro Onyx foi logo que o governo Bolsonaro assume. Eram exatamente anteriores à gestão do Bolsonaro. É um dossiê completo sobre pessoas e empresas que, exatamente como um exemplo agora da Covaxin, possuíam aditivos, contratos com sobrepreço, formas de agir que, na visão do técnico, eram altamente irregulares, com indícios claros de corrupção. Foram entregues ao ministro Onyx por 2 vezes esses documentos, exatamente porque vinham de governos anteriores. Agora, quanto ao ex-ministro Ricardo Barros, líder do governo, né, em nenhum momento é citado o nome dele por parte do meu irmão. Meu irmão ele é técnico, ele não é político. Então, o que ele olha é, tenho aqui uma pasta de documentos na minha frente, faço análise de documentos e dou o encaminhamento correto para isso. No momento que eu encontro desvio de conduta, formas irregulares nessa documentação, eu devolvo para meus superiores.
Se os meus superiores dão uma canetada acima de mim e ainda assim mandam fazer, no meu entendimento, eles abriram mão da responsabilidade técnica legal e resolveram assumir a ilegalidade existente nos processos. São essas ilegalidades que nós levamos ao conhecimento naquele momento ao Palácio do Planalto através do ministro Onyx. Não temos certeza também, nunca fomos convidados a nos manifestarmos sobre o caso. Bárbara, tem mais uma pergunta? Não, pode seguir, Daniel. Deputado, uma dúvida que me fica aqui e me vem de lembrança, Renata Agostinho, nossa analista de política, que também conversou com o senhor mais cedo, sobre a saída de Eduardo Pazuello do Ministério. Ele diz, todos queriam um pichulé ao fim do ano. Pichulé, é possível que seja uma referência justamente a esse contrato? Complicada a sua pergunta, né? Deixa eu te falar um negócio. Em 2019, quando eu cheguei, eu era um dos caras mais famosos, eu acho, assim, que dentro da forma que eu ganhei as eleições, não tinha nenhum processo na minha vida, não tinha nenhuma dor de cabeça, eu era um cara com 4 milhões de seguidores, o cara que venceu nos Estados Unidos por meritocracia. Logo que eu cheguei, eu montei um grupo de trabalho de combate à corrupção e à sonegação fiscal. O resto, até hoje, tem pessoas que acham que eu sou uma má pessoa. Eu não respondo nenhum processo criminal, eu nunca fui condenado na minha vida, eu sou uma pessoa honesta, onde eu entrego hoje, para quem quiser, meu telemático, meu sigilo bancário de todas as minhas contas. Não devo nada a ninguém. Sou uma pessoa que acredita na minha integridade e integridade do meu irmão. E exatamente por mexer onde não devia, eu sei o que eu passei. Inclusive em emissoras de grande circulação. Tratar desse tema é um perigo para qualquer um que tem um pouco de juízo. Como eu não tenho juízo, eu posso afirmar categoricamente que o que ele quis dizer é que ele não soltou a grana para aqueles que queriam exatamente desviar dinheiro público. Essa é a verdade. Essa expressão que ele quis dizer, ele falou para mim isso dentro da aeronave. O que eles queriam era dinheiro público fácil e eu não dei. Por isso que eu não sirvo para ficar aqui dentro. Deputado, bom, esse é o principal foco agora da CPI da pandemia, investigar esse contrato da compra da Covaxin de 20 milhões de doses. Os senhores têm depoimento, né, marcado para sexta-feira. O senhor e também o seu irmão, para esclarecer, e aí o senhor, como você bem disse, vai apresentar essas provas e todo o material que tem em relação a isso. O que os senadores falam agora é de comprovar, além da omissão e conduta do governo federal em relação à pandemia, também agora avançar em relação a possíveis casos de corrupção. Esse ponto que será abordado pela CPI deve avançar com esse material que os senhores têm? O senhor e seu irmão? Bom, primeiro ponto é o seguinte, de ontem para hoje foi uma explosão de informações, alguns até questionando que o presidente, porventura, poderia dizer que eu não estive lá. Qualquer pessoa pode entrar nas minhas redes sociais, é Luiz com S, Miranda, USA, né, USA de United States of America, né? Quer dizer, Luiz Miranda USA, tá lá no dia 20, meu encontro com o presidente. Tá lá uma matéria que saiu dizendo que eu fui tratar sobre vacina, vazou a informação. Então, assim, o que nós estamos trazendo aqui, e todos os fatos ficam claros, de que foi tratado de fato com o presidente e que são gravíssimos e certamente o caminho irá para o que foi colocado por você, Daniela. Não tenho dúvidas que existia intenção, sim, de que algo ilícito ou corrupção iria ocorrer nesse contrato se nós não tivéssemos intervido, se todos não estivéssemos de olho e atentos quanto à situação. Naquela semana, inclusive, se meu irmão do Centro de Cima não cria essa confusão, teriam pago uma invoice que nem em nome do contratado estava. E tampouco as informações que constavam nela eram as que constavam nas cláusulas do contrato. Então, se isso não é um desvio sério a ser investigado, né, fica difícil da gente confiar na estrutura política que nós possuímos. Então, cabe sim, acho que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a CPI se aprofundar no tema, e eu tenho certeza que eles irão descobrir que tem muito mais por trás de todas as ações. Diga-se de passagem, né, o mesmo grupo econômico é o grupo que está envolvido também com a investigação aqui no Distrito Federal, né, onde foi inclusive preso o secretário de Saúde, né, quer dizer, estão envolvidos sempre em polêmicas e problemas. Será mesmo que onde tem fumaça não tem fogo? Eu acho que nós precisamos sim levar a sério, aprofundar, e nós podemos sim recuperar dinheiro público e tirar do meio político, principalmente da saúde, né, do meio público, empresas que trazem mal à sociedade. Nesse caso específico, estão matando pessoas. Porque nessa pandemia,
Ações como essa são verdadeiras ações contra a vida. Deputado, o senhor esteve, portanto, com o presidente Jair Bolsonaro, apresentando o que o senhor alega serem provas desses indícios de irregularidades e também entrou em contato por mensagens por um interlocutor do presidente, a quem o senhor preferiu não revelar aqui na CNN. Vamos mostrar essas mensagens, portanto, que foram trocadas entre o deputado e essa pessoa que seria o intermediador com o presidente Jair Bolsonaro. Ali, o deputado, só até para o senhor puder esclarecer para a gente, foi no dia 20 de março mesmo? Isso, 20 de março. É o mesmo dia em que o senhor se encontrou com o presidente, né? Dia 20, isso. E a senhor ali diz, portanto, boa tarde, avise o presidente da República que está rolando um esquema de corrupção pesado na aquisição das vacinas dentro do Ministério da Saúde. Tenham as provas e as testemunhas. Enfim, a pressão toda sobre o presidente e esses roubando. E ali responde com bandeira do Brasil 2 vezes. Na sequência, o senhor diz, não esquece de avisar o presidente da República. Depois, não quero ninguém dizendo que eu implodi a República. Já tem PF e no caso, ele precisa saber e se antecipar. E ali depois o senhor diz, estou a caminho, portanto, precedendo o encontro que o senhor teve com o presidente Jair Ele me ligou perguntando qual seria o melhor horário. Nós definimos o horário das 16h30. Ele falou que o presidente estaria na casa dele aguardando tanto eu quanto o meu irmão, que é o servidor do Ministério da Saúde. E nós fomos para lá, temos imagens com o presidente, fotos com o presidente, né, nesse dia, e todos os documentos foram levados para ele. Tenho vários servidores meus que tiveram que imprimir isso no sábado no gabinete, então todos sabem qual era o assunto, o que foi tratado com o presidente, né? E tem até repórteres na época, como a própria Bárbara que está aqui, que teve ali, foi atrás de mim porque sabia que essa história ela já existia. O que faltava era o interesse em falar. Eu jamais iria entrar nesse assunto se a CPI não tivesse entrado numa colisão de rota, de confronto, né, com quem está defendendo o dinheiro público, que era o meu irmão. Então nós resolvemos colocar tudo às claras. Eu acho que o presidente da República vai ficar satisfeito com nossa ação, tem que ficar, porque nós estamos salvando dinheiro público, como ele sempre defendeu, né? Corrupção é algo inaceitável. Nós estamos fazendo esse papel. Mas segue, né, aí, né? Fica claro nas mensagens, se quiser continuar eu te explico aí. Tem até áudios que não estão aí, eu posso colocar aqui agora, de acordo com a mensagem. Isso, exatamente. Deputado, então, no segundo print que o senhor mandou aqui pra gente, tem um documento, vamos mostrar aí na tela, tem um documento que você... Não, volta no anterior, tem um print anterior. Tem um print anterior. Quando a gente... Aí, é esse? É um que tem... Bom dia, irmão. 23 de março. É um que é do dia 20 ainda de março. Dia 21 de março? 20 de março, é a continuidade. A gente está preparando, deputado, vamos para esse aqui, só para a gente conseguir trazer a informação da melhor maneira possível para quem está conversando com a gente. É porque se você não vem na ordem, por mais que você queira... É só porque a gente está preparando o material e ao vivo é assim, ao vivo a gente tem que... É preciso falar um print, tem um print que segue 20 de março, mas tudo bem. Esse documento aqui é uma invoice, é a invoice que eu acabo de citar. Com aquele áudio que eu já coloquei aqui do meu irmão. Essa é a invoice, aquele áudio que nós colocamos no ar. Sim, esse documento é exatamente o quê? Para a gente entender melhor. Esse documento é uma invoice, é a nota fiscal em nome dessa empresa Madison Biotech, PTE Limitada, que é a empresa que, no caso, receberia o pagamento caso nós não tivéssemos intervido. Nele tem lá a quantidade a ser paga, que são 45 milhões de dólares por 300 mil unidades apenas da Covaxin, né? O modo, inclusive, onde todas as despesas para trazer para o Brasil seria do governo brasileiro. Ali o senhor escreve, meu irmão quer saber do presidente da República como agir. Era o presidente que deveria falar como ele deveria agir? Sim, porque nós denunciamos para ele no dia 20 e não recebemos nenhuma resposta de como devemos agir aí. Vamos à Polícia Federal? O DG vai receber? Vai nos receber? O diretor-geral da Polícia Federal, que segundo o presidente seria a pessoa que ele entrou em contato, vai nos receber? Nós queremos saber como agir. Como que age? Vamos seguir aqui para o dia 23 de março. Bom dia, irmão. O presidente está chateado comigo? Algo que eu fiz? Só precisamos saber o que fazer em uma situação como essa, o senhor pergunta. Aí esse interlocutor responde, bom dia, negativo, deputado, são muitas demandas, vou relembrá-lo.
Obrigada, irmão. Você sabe que a vontade de ajudar, estamos juntos. Aí tem agora um trecho ali de um documento que diz: o prazo de validade aprovado pela autoridade indiana para 6 meses, se conservada. Bom, aí são as condições que a vacina tem que ser armazenada. Agora, não tem uma certa urgência em avisar o presidente desse interlocutor de uma denúncia tão grave que o senhor passou para ele? Não Você deveria olha pela ter, conversa, né? A conversa é clara. O documento que eu mando para ele, ele tem um outro print logo na sequência que eu falo sobre esse documento, né? E provavelmente preservar uma imagem de uma pessoa que aparece no print também, vocês não devem estar querendo colocar no ar, que é de um outro tema, mas eu coloco aqui: os caras estão mandando as vacinas que vencem em abril e maio. Dou uma risada, falei, que rolo, né? Isso já na quarta-feira, aguardando uma resposta. E no print que eu falei para colocarem no ar, é onde o diretor Roberto, era importante vocês colocarem, porque fica bem claro isso, né? Meu irmão manda um print para mim, eu encaminho também para o adjunto do presidente da República, a pessoa que está do lado dele o tempo todo, né? Se esse print puder entrar no ar. A gente vai colocar, deputado, enquanto a gente prepara aqui, até questiono o senhor, depois que o senhor trouxe... Mesmo. É esse aí, portanto. Fica claro aí que... Como está a LI da vacina? Quer dizer, vamos importar, né? A LI é o seguinte, é a licença de importação. Cobrando o meu irmão às 20h46, pressionando ele. E aí eu mando um áudio, eu não sei o que tem nesse áudio, eu devia ter escutado antes, que está aí embaixo, mas já que é para ser transparente, vamos ser 100% transparente. Estou falando literalmente diretamente com o presidente da República, né? O adjunto dele, a pessoa que ele autorizou encaminhar tudo para ele. Olha, o diretor cobrando meu irmão essa hora da noite sobre a LI da outra vacina, da vacina que eu... Deixa eu voltar aqui. Com ele. Esse é um áudio do seu irmão ao senhor. Cobrando meu irmão essa hora da noite sobre a LI da outra vacina, da vacina que eu fui despachar com ele. Mostra aí pro presidente isso aí, cara. Manda pra ele. Essa hora, hein? Cobrando um LI que não tem o que fazer, né? Então, tão desesperado que eles estão por essa outra. Todas as demais, inclusive a que tá chegando amanhã, ninguém tá preocupado. É só nesse contrato específico que a gente explicou pro PR. Essa mensagem eu encaminhei para ele às 20h48 ainda do sábado. Deputado, depois o diretor estaria cobrando o meu irmão numa noite de sábado de um LI para tratar da importação ainda naquela semana. Se não fosse o meu irmão, pelo menos aquela invoice de 45 milhões de dólares teria sido paga. LI é? Licença de importação, emitida pela Anvisa para que você tenha condição de entrar com produtos controlados no país. Então seria uma pressão para fechar um contrato de mais de 40 milhões? O contrato já estava fechado, era apenas para autorizar ele ir, porque meu irmão é o contato também junto à Anvisa, ignorando se tem ou não tem licença da Anvisa, porque era possível naquele momento, por vias emergenciais, fazer essa importação, desde que o Ministério da Saúde se manifestasse que estava autorizado a fazer. Queria que meu irmão fizesse a todo custo um ato que ele considerou irregular. Então não foi autorizado? Meu irmão não assinou. Inclusive, a importação pela Anvisa é uma das autorizações poucas relacionadas a essa vacina. Deputado, eu vou chamar o Gustavo Uribe de volta para essa conversa. Tem uma pergunta para o senhor. Deputado, eu tenho duas perguntas. A primeira delas, o senhor fala que o irmão do senhor foi pressionado. O senhor acha que essa pressão ocorreu nas costas do ministro Eduardo Pazuello? Ele não sabia desse procedimento todo? E a segunda questão, o senhor falou que talvez o presidente Jair Bolsonaro não esteja muito feliz. O senhor foi procurado, depois que começou a falar, foi procurado por alguém do governo para demovê-lo a falar? Na verdade, assim, tem umas coincidências que são muito ruins, eu prefiro que elas não sejam verdades. Como, por exemplo, do Pazuello eu posso afirmar que quando eu falei para ele, ele fez uma cara de decepção e arrasado, que a cara dele me diz muita coisa, apesar de ele não ter dito nada. Você vê claramente que talvez ele não tinha o que fazer, né? Então, tão pouco que ele sabia e algo do gênero. Então, não estou aqui eximindo ninguém, porque a investigação é que tem que comprovar isso. Mas eu tenho essa sensação, se é que a gente pode falar de sensação num assunto tão sério, né? Acho que a investigação ela tem que comprovar tudo isso. E ele é a única pessoa que pode esclarecer isso. Agora, algo estranho aconteceu. Depois de eu ir no presidente explicar tudo isso, na campanha do Lira, tudo que foi acordado, todas as estratégias políticas em prol da minha cidade, de onde eu moro, aqui em Brasília, né? Atendimento à educação, atendimento à saúde,
todos os setores, inclusive na área de infraestrutura, tudo aquilo que eu tinha planejado com o governo para dar assistência ao meu eleitorado, aquilo que me era cobrado, não foi atendido mais. Né? Estruturas do nada desapareceram, eu não fui mais recebido pelo presidente, os assuntos ali se tornaram difíceis e pode ser uma coincidência, pode ser porque 2022 está chegando e eu talvez não seja um cara interessante na política estratégica daqueles que estão ali no palácio, né? Eu não sei o que aconteceu, mas depois disso eu nunca mais consegui falar com ninguém. Deputado, depois que o senhor resolveu falar, trazer à tona esses indícios de irregularidades na compra da Covaxin, o senhor recebeu o contato de alguém do governo para esclarecer? Sofreu algum tipo de pressão ou até mesmo contato de parlamentares da CPI da pandemia? Não, como eu disse, pressões eu recebi, subliminares. Recursos que estariam vindo direto para os secretários, que não vem para mim, diferente dos outros estados. Aqui não tem aquela história da emenda, o deputado decidir se vai para uma prefeitura A, B, C. Aqui você encaminha direto para o governo, para obras que já estão licitadas, prontas, só falta recurso. Né? Os meus foram cancelados, né? Segundo o que me falaram. Essas pressões subliminares, que eu digo que são coincidências absurdas. A coincidência mais absurda é que eu tenho um compromisso com alguém que eu confio muito, que é o Arthur Lira. Até porque o seu trabalho, né, a sua base, o seu escopo na campanha é de que o Arthur Lira ele cumpre a sua palavra. Né? E na frente de vários parlamentares, a única coisa que ele me perguntou, o que eu queria, né? Assim, para a gente manter essa aliança até o momento, né, da sua vitória. Lutar junto com ele, do lado dele. Eu falei, cara, eu quero mudar o Brasil, eu quero fazer a reforma tributária. Mas ele sabia desses indícios de irregularidade? Não, jamais. E pelo contrário, quando estourou o áudio do meu irmão, mandei pro presidente Arthur Lira, presidente, olha que absurdo, vazaram o áudio do meu irmão, o que eu faço? Ele, meu irmão, se você sabe de alguma coisa, explode. Explode porque lugar de corrupto é na cadeia. Eu até fiquei assim, se eu era apaixonado por ele, eu tô dobrado agora. Porque essa atitude que você espera de alguém que quer lutar pelo país de verdade. Então isso, não posso expor, mas posso falar. Explode. Não tem conversa, não precisa me procurar sobre o tema, não precisa perguntar se vai atingir A, B, C, D. Entendeu? Se tem irregularidade, se você tem o que falar, fala. Porque se alguém realmente está desviando dinheiro público, está roubando num momento tão sério quanto esse, senta o pau, pô. Assim, é um exemplo. E volto a dizer, a única coisa que eu tive do Palácio eu tenho um presidente Arthur Lira dizendo para mim que, pô, tamo junto, vamos fazer a reforma tributária. Vai ser o relator da reforma tributária comprometido e o Palácio soltou a notinha assim no antagonista dizendo que o Palácio não quer que o Luiz Miranda seja o relator da reforma tributária. Mesmo eu sendo membro das comissões, tanto a mista, membro titular, tanto a mista como da comissão da Câmara, quer dizer, participei de todos os debates, conheço todo o tema, tão quanto o relator ali naquele momento da 45, sou presidente da Frente Parlamentar Mista da Reforma Tributária, né, tenho um conhecimento amplo, sou autor da PEC 128 da Reforma Tributária, PEC essa que previu naquele momento, inclusive, o IVA dual, que é o que agora todo mundo quer. Quer dizer, você pega a minha PEC 128, o que o governo fala agora é 100% daquilo que eu tinha feito no início de 2019, né, no meio do ano de 2019. Quer dizer, eu sou a pessoa mais ideal para o tema. Como o Palácio pode, um antagonista pode explicar quem foi que falou isso para eles, dizer que eu não sou mais o nome. Quer dizer, é muita coincidência depois de você entrar na briga que todo mundo sabe. Briga contra a corrupção é um problema. Por isso que muitos agentes públicos não querem se envolver num problema como esse que a gente se envolveu. Mas lembrando, eu também não queria me envolver. Eu fui colocado dentro do problema. Quando expor o meu irmão, que eu conheço o caráter e a índole dele. Eu não vou permitir que ninguém tente macular a imagem de quem lutou para defender dinheiro público do nosso país. Agora, deputado, voltando então à questão do ex-ministro Eduardo Pazuello, por que o senhor acha que ele não disse nada em relação a isso, à CPI da pandemia, já que ele tinha as informações? Ele tem amor à vida dele. Eu vou sair daqui hoje e vou pedir segurança para mim e para o meu irmão. Eu sei onde eu estou mexendo. É muito pior do que vocês imaginam. Eu pretendo na CPI deixar bem claro que é muito pior do que imaginam. É algo gravíssimo. Estamos falando de bilhões e talvez essas pessoas estão dispostas a calar qualquer um que entre no seu caminho. Eu saio daqui e entro com requerimento de pedido de segurança para mim e para minha família. Principalmente para o meu irmão. Vocês não têm noção onde a gente está mexendo. Então talvez o Pazuello tenha amor à sua vida. E respeito à República, porque um caso desse talvez dê uma balançada em toda a estrutura. Deputado, ainda sobre a Covaxin,
a medida provisória que acabou permitindo a compra de vacinas teve uma emenda do deputado Ricardo Barros que permitiu justamente, que abriu o caminho para a contratação da Covaxin, a vacina indiana. Essa emenda do líder do governo na Câmara pode ser considerada um outro indício de irregularidade nesse contrato para a aquisição da Covaxin? O plenário é soberano, né? O Congresso é soberano. Se o ex-ministro, né, o líder Ricardo Barros, apresenta uma emenda que o plenário aprova, não pode imputar a ele somente interesse no assunto. Mas ele não é um dos investigados lá nessa investigação que o senhor cita? Mas eu sou um cara que acredita na democracia, você me perdoa. Se o plenário aprovou, está aprovado, está. Mesmo que eu discorde. Então, jamais eu iria falar sobre um ato democrático efetuado pelo plenário e de chamar ele de ilegal, ilícito. Isso você nunca vai escutar da minha boca. Eu sim acredito na democracia. Eu sim acredito que se a esquerda, mesmo discordando dos seus posicionamentos, consegue emplacar um tema, é meritocrata, é mérito, é democrático. É para isso que nós estamos lá com ideias e cabeças diferentes. Ali dentro, todas as ideias estão na mesa representando uma nação única, um Brasil só. Né? Tem quem defenda A, tem quem defenda B, tem quem é mais centro, né? Mas todo mundo ali representa o Brasil no todo, sem A e sem B. E muito menos C dizendo que é a terceira via. Ali nós representamos o Brasil. E ali, se todos os membros ali, a maioria, aprovou, o plenário é soberano. Você me desculpa, pode até ter algo de errado, mas não posso falar de algo que foi feito via plenário. Uhum. Deputado, o senhor falou que as informações podem abalar toda a estrutura, que até por conta disso o ex-ministro Pazuello quis preservar a própria vida. Quais seriam esses órgãos? Qual seria essa estrutura que seria abalada? O próprio Ministério da Saúde, né? Se o Ministério da Saúde hoje é o foco principal de todas as ações do governo, inclusive de críticas, né? Quando se critica o governo, é por ação na saúde. Quando se elogia o governo, é por ação na saúde. A saúde se tornou, né, o pilar da estrutura e da base política hoje do nosso país. Né? Qualquer um que escolher um dos lados só vai descobrir em 2022 se ele escolheu o lado certo ou errado. Aqueles que defenderam abrir tudo, aqueles que defenderam fechar tudo, né? Quer dizer, tudo está girando em torno hoje da saúde, da pandemia. Então, no momento em que você tem um problema tão grave quanto esse, dentro do ministério mais importante da República, dificilmente não iria ocorrer o que está ocorrendo agora. Né? Virou o centro das atenções e certamente não vai parar aqui. Né? Nós teremos aí um ciclo de investigações, Polícia Federal interessada no caso, Ministério Público interessado no caso. Eu acho que aí nós temos que abrir a caixa preta. Eu espero que meu irmão tenha coragem de falar tudo o que eu já escutei. Já escutei muita coisa e certamente o que eu escutei sairão muitas pessoas presas do Ministério da Saúde. Muitas. E alguns até de fora que estão acostumados a fazer lobby ali irão pagar o preço que já deveriam ter pago antes. Grave o que o senhor diz, deputado. Inclusive, vamos chamar Sidney Rezende para essa conversa. Sidney, com você. Deputado, boa tarde. Eu acho que nada melhor para manter a integridade física quando se denuncia as suspeitas que o senhor tem de quem pode atentar contra a sua vida. E quando se tem uma acusação desta ordem, uma suspeita de corrupção desta magnitude também, quanto mais se puder dizer publicamente, tanto melhor. E amanhã, se o senhor for convocado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, seu irmão também, da mesma forma. O senhor pode dar os nomes? Quem o senhor acha que pode atentar contra a sua vida? Só pode nominar. Nós temos uma empresa, e ter mais substância a sua denúncia? Nós temos uma empresa aí que tem interesse em bilhões de dinheiro público com um procedimento totalmente desconforme. Será que ela não tem interesse em de repente, calar quem está atrapalhando os seus negócios? Né? Nós temos uma empresa imensa. Talvez não. Eu não posso afirmar isso. Mas uma certeza eu tenho. Né? Uma estrutura como essa, ela não é construída da noite para o dia. Não começou hoje. Não começou agora. Esse tipo de lobby, network, para chegar no nível desse, de bilhões, com um tipo de documentação que me foi apresentado pelo meu irmão, não começou hoje. E certamente ninguém chega nesse lugar, né, numa posição dessa, sendo bonzinho, desculpa a sinceridade. Porque se de fato ficar comprovado que existia corrupção, que existia intenção de desviar dinheiro público, eu volto a dizer, minha vida está em risco e a do meu irmão, porque quem faz isso é bandido. Se não ficar comprovado, foi um erro de procedimento, os documentos falharam na parte técnica, improbidade administrativa para os servidores do Ministério da Saúde, né? Erraram
E talvez minha vida e a do meu irmão estejam preservadas. Mas se de fato tem corrupção, com vantagens ilícitas nesse momento, o senhor tem dúvidas de que os envolvidos diretamente, que eu ainda não posso afirmar quem são, porque precisa ter uma investigação, não são bandidos? São bandidos. Quem desvia dinheiro público e da saúde é bandido, tem que ir para a cadeia e certamente bandido não tem amor à vida de ninguém. Olha quantas vidas nós estamos perdendo. Você acha que eles estão ligando para as vidas que foram perdidas na pandemia? Não ligam. Vão ligar para a minha? Sidney? Deputado, uma outra dúvida. Pelo que o senhor ouviu do seu irmão, ele sim, né, tem muitas informações, né, e o senhor também, mas ele porque viveu ali pessoalmente, né, este drama que o senhor agora resolveu denunciar, ou explodir, né, nas palavras do presidente da Câmara, Arthur Lira. Pergunta que eu faço para o senhor a sua suspeita e do seu irmão é que haja uma organização criminosa ou, constatada a corrupção, ela é mais diminuta, 1, 2 ou 3 pessoas? O senhor acha que tem um sistema funcionando ali já há algum tempo? É um sistema funcionando, é uma organização criminosa. Tem um sistema funcionando, é uma organização criminosa. Isso eu tenho certeza. Agora, se eu disser que é A, eu vou ter que pagar pelo A que eu falei. E numa estrutura como essa, talvez a gente tenha um aparelhamento de vários setores que eu talvez, no final, saia de errado. Eu já passei por isso em 2019. Até hoje tem quem diga, nas fake news que fizeram contra mim, os caras todos indiciados, teve até gente que foi preso, só ficou a narrativa de que eu dei golpes e enganei pessoas. Eu me lembro bem o que eu passei quando eu resolvi falar a verdade. Então o sistema do aparelhamento ele é muito grave. Só que dessa vez eu dei o azar ou a sorte de ter uma CPI falando assim, aqui não, você não vai passar por isso. Aqui se seu irmão vier para falar a verdade e para combater a corrupção, você vai ter todo o apoio de estrutura, como eu vi, a Polícia Federal inteira dentro da CPI pronta para poder tratar de assuntos como esse. PF estava lá dentro. Não acreditei em senadores ou que a CPI realmente tem um propósito A, B, C, D. Não tem política nisso mais. Isso é crime. Bandidos perigosos que estão dispostos a matar, a tirar vidas. Porque, volto a dizer, gente, quem desvia dinheiro da saúde é o quê? Se não é um assassino no meio de uma pandemia dessa? Para não falar a palavra genocida? Então, assim, eu não estou explodindo nada. Eu fui literalmente colocado dentro de uma confusão. Que confusão essa que eu, juro por Deus, gostaria de não estar dentro dela. Mas também ser omisso, como você mesmo colocou, saber de algo tão grave e não tocar para frente, é o mesmo de aceitar e compactuar com o que vem ocorrendo. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que tem uma organização criminosa. Eu volto a dizer, um negócio de bilhões não acontece sem ter vários envolvidos trabalhando em prol de que isso dê certo, né? Não vai ser 2, 3 caras dentro do Ministério que dão conta de fazer um negócio desse. Deputado, a repórter Bárbara Baião tem uma pergunta para o senhor. Deputado, o senhor na Câmara tem uma atuação que dá para dizer que é da base do governo, é fiel ali nas votações de interesse do Palácio do Planalto. Aqui na CNN o senhor relatou uma certa morosidade em atendimentos políticos ali do Palácio, depois que comunicou ao presidente dessas suspeitas ali relacionadas ao Ministério da Saúde. Queria saber se a decisão do senhor em falar nesse momento tem a ver com isso e se o senhor considera que tem sido retaliado pelo governo de Jair Bolsonaro depois que procurou o presidente para falar sobre essas acusações. Pelo contrário, né? Se eu olhar minha última votação, a dessa semana, né? Todas as minhas votações eu votei com o governo. Né? Então, assim, já sabia do caso, porque o áudio do meu irmão já estava rodando. Ontem eu votei com o governo. Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque eu tenho a esperança, de verdade, do fundo do meu coração, e tenho certeza que nesse momento, milhões de brasileiros que vão acompanhar essa entrevista, e essa é a minha fala agora, de que o presidente da República esteja sendo enganado, de que ele tocou para frente a denúncia e de que dentro do Palácio ou dentro do Ministério da Saúde existam pessoas que estão trabalhando para interesses próprios e minando aqueles que são da base do presidente para seus próprios interesses. Então, minha esperança é de que o presidente da República seja a pessoa que eu acreditei, a pessoa que eu voto junto, a pessoa que, de fato, eu posso confiar. Tanto que eu tentei falar com ele na semana passada, pedi reunião com ele na semana atrasada, porque eu quero escutar da boca dele. Eu quero olhar dentro dos olhos do presidente da República e perguntar para ele: presidente, você tocou para frente aquele assunto? Presidente, estou sendo retalhado pelos os seus subordinados, estou sendo retalhado por aqueles que deveriam me ajudar a fazer a boa política, a política da boa educação, de ter uma educação pública decente, de ter uma segurança pública decente. Mas as coincidências são demais.
até a emenda, a única emenda que eu aprovei no relatório da Polícia Civil, que é da saúde para o policial civil, ela foi vetada pelo presidente. Mas o presidente me disse que não foi uma decisão dele, uma decisão técnica daqueles que estão abaixo dele. Então, me sinto extremamente atacado pela estrutura que o presidente possui abaixo dele. Mas, volto a dizer, espero de coração, eu sou base porque eu acredito no presidente Bolsonaro. Mas não só eu, como milhões de brasileiros acreditamos no presidente Bolsonaro. Que ele tenha uma estrutura muito ruim abaixo dele, que não está pensando no Brasil. E assim ele tem a chance de trocar essas pessoas e colocar pessoas que queiram fazer o certo. E que ele seja ainda a pessoa que eu e milhões de brasileiros acreditamos quando colocamos ele nessa cadeira. Gustavo Uribe tem uma pergunta. Tudo bem, deputado? O senhor falou desses detalhes dessa estrutura no Palácio do Planalto, ou seja, pessoas do Palácio do Planalto que teriam interesses contrários ao presidente. Quem seriam essas pessoas? Ministros palacianos? Eu não vou falar isso aqui, porque isso é até ruim para mim como parlamentar. Eu não vou atacar nenhum parlamentar que ocupa uma cadeira, eu não vou atacar nenhum ministro que o presidente confiou. Eu acho que o presidente precisa abrir o olho. Ninguém ali tem mais interesse que ele dê certo do que eu. E se eu sou tratado assim, eu imagino todo o resto, que também tem interesse que o presidente dê certo e o que eles devem estar passando. Se fizer uma pesquisa hoje com todos os parlamentares, você vai ver que a maioria está insatisfeito com a estrutura que existe abaixo do presidente. Eu não vou citar nomes aqui, porque eu não quero polemizar, eu não quero trazer mal a ninguém. As pessoas possuem famílias, eles têm amigos, mas eu acho uma sacanagem você querer lutar pelo Brasil, você abrir mão de uma vida confortabilíssima como eu tinha nos Estados Unidos, que olhar para o Brasil e dizer assim, agora eu faço a reforma tributária, eu mudo, porque para mim, no momento que você reduzir a carga tributária sobre consumo, redistribuir, você vai gerar algo que os Estados Unidos provou recentemente, quando fez a alteração do imposto de renda à pessoa jurídica de 35 para 21, fortaleceu as empresas, tiveram mais lucro, reinvestiram e tiveram lá um índice de desemprego não visto nos últimos 50 anos. Eu quero fazer isso aqui. Será que eu cometi um erro? Largar a América, a vida confortável que eu tinha lá para ser atacado, para ser ofendido, para ser humilhado, para passar pelo que eu passei, lutar por tudo, para chegar no final e ter o governo lutando contra mim? Eu não quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que são pessoas, mas não vou colocar o nome dessas pessoas, mas que o presidente precisa olhar. Quem são esses que estão vindo contra aqueles que lutam pelo Brasil? O senhor citou o nome de Onyx Lorenzoni. O senhor avisou Onyx Lorenzoni sobre essas denúncias? As anteriores a essa da Covaxin, sim. E como não recebi nenhuma resposta depois do que eu comuniquei a ele, dessa vez eu fui direto no presidente. Não ignorando que, de repente, não exista um processo, uma investigação sobre o que eu entreguei para o ministro Onyx. Mas eu acho que com a investigação, a primeira pessoa a ser escutada é o denunciante. Se eu denunciei e ninguém me escutou ainda, eu fico meio preocupado se realmente está andando. Deputado, O senhor trouxe aqui o que comunicou o presidente Jair Bolsonaro, que comunicou ao ministro Onyx Lorenzoni e que chegou a falar com o presidente da Câmara, Arthur Lira, mas ele disse que era para o senhor explodir as informações que o senhor tinha sobre corrupção. Quem mais sabia sobre esses indícios de irregularidade? A quem o senhor avisou sobre esses indícios de irregularidade? Só o presidente. Não, vamos lá, vamos botar uma cronologia aqui para a gente não caçar confusão para nossa cabeça. Senão daqui a pouco você vai colocar palavras na minha boca. Eu não falei isso. Eu falei o seguinte, dia 20 de... Tudo bem. Ô Marcelo. Daniel, perdão. Marcelo e Daniel. Eu estou ficando aqui confundindo o nome dos dois. Daniel, é o seguinte, cara. Precisa ter cronologia para não virar confusão. Dia 20 de março eu comunico com o presidente da República. Sobre o quê? Sobre o Covaxin. Antes disso, sobre outros casos, eu entrego por 2 vezes dossiês ao ministro Onyx. Quando? Em 2019 ainda. De lá para cá, o que aconteceu foi meu irmão ser exonerado. Se o ministro, de repente, pediu providências, tentou abafar o caso, falou com o ministério e entenderam que alguém que estava passando aquela informação só poderia ser o meu irmão para mim, tentaram agir contra ele. Procura o ministro Pazuello, que naquele momento eu fiquei muito confortável. Ele falou para mim o seguinte, deputado, mas se ele errou, tem que sair do cargo, pô. É assim, normal. Eu falei assim, então prova que ele errou. Ele manda, chama o chefe não tem nada contra o meu irmão e o ministro suspende, cancela a exoneração dele em 2020. 2021... eu falo, pô, um negócio desse aqui agora é bem mais grave. E ele é emergencial. Vamos direto no presidente da República. Comunicamos ao presidente da República. E aí aguardamos uma resposta. Quem mais sabia? O adjunto dele, para quem eu mandei todas as mensagens e informações, ele, que eu falei pessoalmente, e mais ninguém. Por quê? Porque isso é um processo que deveria correr sob sigilo, para que a investigação tenha efetividade. No dia 31, meu irmão comunica algo, porque ele é questionado ao Ministério Público Federal. Não porque ele foi lá denunciar,
Confiamos que o presidente provavelmente tocou o tema para frente. Depois disso, explode os áudios do meu irmão na imprensa essa semana. Falo pro presidente Arthur Lira, presidente, porque meu irmão eu poderia simplesmente ignorar, ninguém ia saber, ou se soubesse eu não era relevante, porque qual meu papel no caso? Nenhum, a não ser que eu afirmasse, eu levei ele para o presidente da República, eu sabia de tudo. Para eu fazer isso, eu não queria trazer um desconforto para a Câmara. Em respeito ao presidente Arthur Lira, eu mando mensagem para ele, assim, o que eu faço nessa situação? Ele falou assim, amigo, se tem crime, se tem corrupção, toca para frente. Você não tem... Por que você está me perguntando isso? Ainda me bota na parede. Você está me perguntando isso? Não é tipo assim, o que eu tenho a ver com isso? E ele responde, explode, cara. Se você tem certeza que tem alguma coisa de errado, senta o pau. E o que me deixa extremamente confortável com ele nesse momento. Então, assim, para ficar clara a cronologia, eu falo com a Arthur Lira essa semana em respeito ao parlamento. É um deputado federal falando sobre uma instituição seríssima da República, um dos ministérios mais importantes, e eu não queria causar nenhum desconforto para meus colegas. No momento que o meu presidente da minha instituição fala para mim que o certo é o que eu sempre acreditei, é aquilo que foi colocado há pouco pelo nosso colega aqui, que você quer proteger a República, quer proteger o dinheiro público, quer proteger a sua integridade, você tem que falar a verdade, você tem que expor. Aqui eu não estou fazendo nada além disso. Deputado, eu acho que é o caminho certo, né? Com certeza. Deputado, enquanto o senhor dá a entrevista aqui para a gente, o senador Randolph Rodrigues acabou de anunciar na rede social dele que a CPI da Covid está requisitando segurança para o senhor, deputado Luiz Miranda, seu irmão e familiares. As informações que o deputado está declinando à imprensa que trará a esta CPI são de extremo interesse público, diz o tweet. Sua vida e de sua família precisam estar resguardadas. Termina, então, o tweet do senador Randolph Rodrigues. Então, o senhor agora conta aí com a segurança para que não sofra nenhum tipo de ameaça depois dessas declarações, até que o senhor deu aqui, e também de que vai dar sexta-feira a CPI da pandemia. É o que a gente espera, né? Que as pessoas entendam que não é fácil. Eu já passei por isso uma vez e eu sei o que eu sofri, as injustiças que eu sofri. Espero até hoje, nunca processei a imprensa, porque eu sei que a imprensa foi pautada por fake news. Espero até hoje que a imprensa corrija. Meus negócios foram afetados, eu perdi tudo que eu construí nos Estados Unidos, porque quem quer fazer negócio com alguém que está sobre alvo de ataques, porque quer fazer o certo. Então, eu sei o que eu passei e não quero passar de novo, mas não iria me calar. Não tem como se calar com um negócio desse. É difícil. Desculpa. Luiz Miranda, portanto, obrigado pela entrevista aqui ao Live CNN Brasil. E a gente te deseja sucesso, né, deputado, o senhor que se emocionou aí. Vai dar tudo certo. Obrigada pela entrevista e até uma próxima. Obrigado.